Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Hoje o Brasil foi impactado por uma revelação divina que está tocando corações e trazendo esperança para muitos. Prepare-se para ouvir um relato comovente de fé, milagres e uma intervenção celestial. E o mais surpreendente, essa revelação vem diretamente de uma freira nordestina que tem visto além do visível. Algo misterioso e profundamente espiritual está acontecendo no Brasil e você precisa saber disso. Uma revelação impactante acaba de ser divulgada por Lucas Gelásio, interlocutor da freira nordestina e do padre Oliveira. Pela primeira vez, a freira compartilhou uma visão forte e cheia de significado sobre a situação de Tiba Camargos, que está internado após um grave acidente ao tentar salvar seu filho Matias. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas o acidente em si, mas a interpretação espiritual por trás dos fatos. Segundo a freira nordestina, tudo isso pode ter sido um ataque espiritual, e a solução para a recuperação de Tiba envolve a intercessão de São Rafael Arcanjo, o anjo da cura. E agora eu te pergunto: será que estamos diante de mais um sinal de que o mundo espiritual age diretamente sobre nós? Será que essa revelação é um chamado para que todos nós entremos em oração? Essa história tem elementos que não podem ser ignorados. Um sonho profético, um aviso antecipado de sofrimento, um pedido de intercessão e uma visão celestial onde São Rafael age diretamente sobre Tiba. Independente de sua opinião sobre casos místicos, o fato é que milhares de pessoas já estão se mobilizando em oração pela recuperação dele. E se há algo que aprendemos na fé cristã, é que Deus ouve as preces do seu povo. Agora eu vou te contar cada detalhe dessa revelação e no final você mesmo poderá tirar suas conclusões. Preste atenção porque isso pode mudar sua forma de enxergar a ação de Deus nos dias de hoje. A primeira revelação da freira nordestina sobre Tiba Camargos aconteceu antes mesmo do acidente. Isso por si só já nos faz refletir. Seria isso apenas uma coincidência ou uma verdadeira inspiração divina? Na madrugada de 29 de dezembro de 2024, a freira teve um sonho com Tiba e sua esposa, Deia Camargos. No sonho, eles estavam tristes e sofrendo, enquanto o anjo da freira dizia: eles passarão por sofrimentos, mas o refúgio deles foi inspirado pelo Espírito Santo. Naquele momento, a freira não compreendia completamente o significado dessa mensagem, mas uma coisa chamou a atenção: a certeza de que Deus já havia preparado um refúgio para eles. O que isso significaria? E então, pouco mais de um mês depois, no dia 9 de fevereiro, Tiba sofreu um acidente grave ao tentar salvar seu filho Matias no rio. Foi apenas nesse momento que a freira entendeu que seu sonho havia sido um aviso. Isso me faz pensar no quanto Deus nos alerta antes das provações chegarem. Quantas vezes ignoramos sinais espirituais? Quantas vezes descartamos sonhos, intuições e inspirações como meras impressões da nossa mente? Mas aqui temos um caso claro. O aviso veio antes, mas o significado só foi compreendido depois dos acontecimentos. Tem mais. A freira também percebeu que não era apenas um acidente comum, mas um ataque espiritual. E como prova disso, ouçam agora esse forte testemunho da Deia Camargo. E alguns meses atrás nós recebemos, né, de duas pessoas de oração que têm, né, visões místicas e tudo mais. Em alguns momentos delas ali, né, de duas pessoas, foram em meses diferentes. A mensagem, né, enviada de que nós passaríamos por muitos sofrimentos.
Numa foi para nós dois, né? Você e a sua esposa vão passar por momentos de muito sofrimento, e uma outra pessoa que falou do Tiba, né? Que ele passaria por tribulações, por dores. A gente não sabia quando seria isso, estremeci na hora que eu ouvi, né? Sem dúvida alguma. Eu pensei, meu Jesus amado, o que vem? O que nós vamos, né? O que nós vamos ter que passar? E você fica tentando imaginar. Né? Você pensa nos filhos, você pensa em muitas coisas. E no domingo chegou, né? Quando eu via, né, a cena mais difícil da minha vida, que parecia um pesadelo, né? Do Matias gritando primeiro, ajuda, ajuda. E depois, logo em seguida, o Tiba pulando e voltar boiando, cercado de sangue na água. É uma imagem assim que cada vez que eu me lembro me faz estremecer. Eu tenho feito o exercício de não ficar pensando na imagem, né? Nos 2 primeiros dias, toda vez que eu me recordava, eu tinha contração. E ali começou o nosso calvário, né? Assim, e são muitas coisas que depois, com o tempo, né, nós vamos contar. Se essa revelação for mesmo um aviso divino, isso significa que a batalha espiritual ao redor de Tiba e sua família é real, mas também significa que Deus já estava preparando um caminho para que ele saísse vitorioso. Agora a pergunta é: como essa luta espiritual continuará? O que mais a freira recebeu de revelação? A resposta vem a seguir. Quando a freira nordestina soube do acidente de Tiba Camargos, uma intuição forte tomou conta dela. Aquilo não era apenas um acidente, mas sim um ataque espiritual. E isso faz todo sentido. A gente sabe que o inimigo não descansa, principalmente contra aqueles que buscam viver a fé e influenciar outras pessoas para o bem. Tiba e Ideia são conhecidos por seu trabalho evangelizador, e a Bíblia já nos alerta. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Como diz em João capítulo 10, versículo 10. Mas Deus sempre dá sinais antes das batalhas. Agora pense comigo. Se o inimigo já estava rondando a família de Tiba antes do acidente, não é estranho que algo tão grave tenha acontecido logo depois? A freira nordestina não teve dúvidas. Para ela, aquilo que era uma confirmação de que o ataque era real, mas a pergunta que ficou no coração dela foi: o que fazer diante disso? Como ajudar Tiba e sua família nessa batalha invisível? E foi então que ela fez algo que poucas pessoas fazem. Em vez de se desesperar, ela foi direto a Deus em busca de respostas. Na noite do dia 13 de fevereiro, ela orou antes de dormir, pedindo ao Senhor que lhe mostrasse como agir e a quem recorrer. E Deus respondeu. Naquela madrugada, ela teve um sonho que apontava um caminho claro para a cura de Tiba, um sonho que revelava quem poderia interceder por ele. Mas essa resposta não veio de qualquer um. Ela veio diretamente do céu. E a partir daqui a história toma um rumo ainda mais surpreendente. Diante da intuição de que o acidente de Tiba não era algo meramente físico, mas sim um ataque espiritual, a freira nordestina tomou a decisão mais acertada. Ela buscou respostas em Deus. Aqui vale a pena refletirmos. Quantas vezes, ao enfrentarmos dificuldades, ficamos presos na dúvida, no medo ou na revolta? Em vez de orarmos e pedirmos direcionamento, muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Mas a freira fez o contrário. Ela entendeu que essa batalha não poderia ser vencida apenas com esforços humanos. Na noite de 13 de fevereiro, ela fez uma oração muito específica. Senhor, como posso ajudar o Tiba? A quem devo recorrer? E essa oração é extremamente poderosa, porque mostra duas coisas.
Primeiro, a humildade de reconhecer que precisamos de orientação divina. Segundo, a confiança de que Deus responde a quem o busca com sinceridade. E a resposta veio. Na madrugada seguinte, a freira teve um sonho misterioso. Ela se via em uma praia, aflita, procurando ajuda. No sonho, viu muitos conhecidos, mas sentia que nenhum deles era a pessoa certa para ajudá-la. E então, no meio dessa busca, apareceu alguém envolto em uma luz especial. O padre Oliveira. Foi nesse instante que ela entendeu. Ele era a chave para interceder pela cura de Tiba. Aqui é impossível não enxergar a mão de Deus, porque em meio a tantas pessoas o sonho apontou justamente o padre Oliveira. Isso não parece ser uma simples coincidência, mas sim um direcionamento claro. Ao acordar sem hesitar, a freira enviou uma mensagem para o padre, pedindo que ele intercedesse a São Rafael Arcanjo, o anjo da cura. Suas palavras foram diretas. Eu sei que se o Senhor pedir, ele levará a cura de Deus ao Tiba. E aqui está um detalhe crucial: a fé que move milagres. A freira não teve dúvidas. Ela não apenas pediu intercessão, mas afirmou com convicção que São Rafael atenderia ao pedido. Isso nos faz lembrar de que Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Como diz em Mateus capítulo 17, versículo 20. A freira acreditou na promessa de Deus e foi então que uma nova revelação aconteceu, algo que mudaria completamente o rumo dessa história. Quando a freira nordestina pediu ao padre Oliveira que intercedesse a São Rafael Arcanjo pela cura de Tiba Camargos, ela não estava apenas fazendo um pedido qualquer. Ela estava confiando em uma promessa espiritual que já se confirmou inúmeras vezes ao longo da história da Igreja. Deus envia seus anjos em nosso auxílio, e aqui é impossível não lembrar de quem é São Rafael. A Bíblia nos revela seu papel no livro de Tobias. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que assistimos na presença do Senhor. Como diz em Tobias capítulo 12, versículo 15. São Rafael foi enviado para curar Tobias e também para protegê-lo do mal. Ele é por excelência o anjo da cura divina, e agora, diante da grave situação de Tiba, foi a ele que a freira recorreu. Na missa, no mesmo dia em que fez o pedido, a freira teve uma visão impactante. Ela viu Tiba deitado no hospital, com a cabeça coberta por um pano branco. A cena era angustiante. Ela se perguntava: Senhor, o que é isso? Por que não consigo vê-lo inteiro? O que aconteceu com ele? Senhor, envia São Rafael ao Tiba. Não permitais que ele morra. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Ela viu São Rafael Arcanjo se aproximando de Tiba. Aqui precisamos refletir. Quantas vezes ignoramos o poder da intercessão dos anjos? A Igreja nos ensina que os anjos não são apenas figuras simbólicas ou alegorias, mas seres reais enviados por Deus para nos ajudar. Na visão da freira, São Rafael tocou primeiro a cabeça de Tiba e depois a região do pescoço e do trapézio. Isso é significativo. Muitas vezes a cura divina não acontece de uma vez só, mas em etapas, de forma progressiva. E então o arcanjo aproximou do ouvido de Tiba e disse palavras poderosas: Abra-te, meu irmão, recebe a cura do teu Deus. Doravante serás um instrumento de misericórdia e da verdade de Deus. Essas palavras não foram escolhidas ao acaso. Quando Jesus curou um surdo-mudo no Evangelho de Marcos, ele também disse: Éfata, que quer dizer, abre-te, como diz em Marcos capítulo 7, versículo 34. Esse detalhe é impressionante. A palavra que São Rafael usou é a mesma que Jesus proferiu ao realizar uma cura milagrosa. Isso nos mostra que a cura de Tiba não será apenas física, mas também espiritual.
A freira entendeu então que essa cura seria progressiva e que a oração do povo seria fundamental. Quanto mais pessoas rezassem a novena a São Rafael, mais eficaz e rápida seria essa graça. E aqui fica o grande chamado. Nós também somos convidados a fazer parte desse milagre, se essa revelação da freira for verdadeira, e tudo indica que é. Então estamos diante de um poderoso mover de Deus, e quando Deus age, os planos do inimigo caem por terra. A revelação da freira nordestina trouxe um detalhe essencial sobre a cura de Tiba Camargos. Ela não será imediata, mas progressiva, e isso nos ensina algo muito profundo sobre a forma como Deus age. Quanto mais pessoas rezarem a novena a São Rafael, mais eficaz será essa cura. Esse ponto é fundamental. Deus quer a participação do seu povo. Aqui eu faço um apelo direto. Quantas vezes deixamos de rezar porque achamos que nossa oração não faz diferença? Esse caso nos mostra que a oração coletiva tem um peso enorme no mundo espiritual. A freira, compreendendo isso, começou imediatamente a divulgar a novena de São Rafael. Diante dessa revelação fica um convite claro para cada um de nós. Você vai fazer parte dessa batalha espiritual? Você vai se unir a essa corrente de oração pela cura de Tiba? Se sim, comece hoje mesmo a rezar a novena de São Rafael. Não apenas pelo Tiba, mas também pelas pessoas que precisam de cura em sua vida. Pois, no final das contas, a grande mensagem que Deus está nos dando aqui é que Ele quer nos curar, mas também quer nos ensinar a depender dEle, a confiar, a perseverar. O tempo de Deus é perfeito, e se confiarmos nele, veremos milagres acontecerem diante dos nossos olhos. Se você se sente tocado por essa história, se você acredita na força da oração, compartilhe este vídeo, deixe seu like e, acima de tudo, junte-se a nós à novena. Vamos unir nossos corações em oração, acreditando que São Rafael, o anjo da cura, está conosco, intercedendo por Tiba e por todos que necessitam de milagres. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos como este e continue acompanhando as atualizações sobre essa incrível história.